Que? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. Estamos juntos aqui direto de São Januário, nona rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho Vasco da Gama e Santos vão jogar aqui num dia muito bonito na cidade do Rio de Janeiro. No momento que o time do Vasco entra em campo e é recebido com muito carinho pelo seu torcedor aqui em São Januário, numa tarde muito bonita de sol no Rio de Janeiro. Você viu o Leandro Amaral, que está de volta ao time. Há 85 dias ele não começava uma partida. Bruno Cortes e Sérgio Lobo. Aqui o Leandro Amaral entrando com os dois filhos dele. Leandro Amaral de volta ao time, recuperado de uma lombalgia. Ele chegou a entrar, depois de ficar 2 meses fora por causa do tornozelo, chegou a entrar no segundo tempo contra Botafogo, contra São Paulo. E aí logo depois sentiu esse problema lombar. Faz muito tempo que não joga como titular, como você já dizia agora há pouco, João. Tentar chegar ali no Leandro. Leandro. Tá aqui o Leandro com os filhos dele, dando um beijo nos filhos. Leandro, tá recuperado? Tô recuperado. É claro que o ritmo de jogo não é o ideal, mas a força de vontade é muito grande. Espero poder ajudar a equipe a conseguir uma grande vitória. O que representa estar com os filhos por aqui? É bom para você? Dá um ânimo a mais? Ah, com certeza. São crianças que eu amo muito, são especiais para mim. Isso me motiva bastante para que eu possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, gols para dedicar a eles. Qual é o nome deles, Leandro? Valentina, Felipe e Lourenço, são 3 gêmeos. Tá certo. Ainda tem a Valentina que não estava aqui agora, estava ali nos braços da mãe, João. Santos também no campo de jogo e o repórter Sérgio Lobo acompanha a movimentação da equipe santista. Cumprimentando a torcida, deixa eu falar aqui com o Rodrigo Soto, titular dessa equipe. Talvez seja hoje o jogador que está mais tempo como titular do time do Santos, desde que vão entrar em campo, talvez junto com o goleiro Fábio Costa. Rodrigo, voltando aí a casa que você conhece bem, né? É verdade, né? A casa que me botou no futebol, né? Como profissionalmente, me acolheu quando eu estava começando minha carreira e me deu todas as oportunidades para começar um trabalho, e por isso eu tenho um carinho muito grande aqui por todos os funcionários, todos os diretores, mas a gente sabe que aqui dentro de campo agora eu defendo a equipe do Santos. Eu vou procurar dar o melhor para que a gente possa vencer. E essa fase de reestruturação da equipe, você acha que o time está até, as 2 vitórias conseguidas foram fora de casa, o time tem rendido mais longe da Vila Belmiro? A gente sabe que é complicado, né? Fazer uma reformulação, né? Até porque a gente sabe que jogadores saíram, jogadores a nível de seleção, e até a gente conseguir aí remontar novamente a equipe, que o professor Vanderlei vem fazendo bastante aí. Então a gente sabe que vai ser difícil, então a gente tem que pôr isso na cabeça para que a gente possa aí conseguir já as vitórias, para que a gente possa subir na tabela. João Guilherme. Ok, Bruno Cortes. Tá aqui ao lado do Wilson, que hoje estreia no time com 19 anos. Wilson, dá um friozinho na barriga, tá nervoso para essa estreia? Dá um frio na barriga, mas depois que a bola rola já fica tranquilo aí para mostrar um bom espetáculo aí para todo mundo aí. O pessoal que tá em casa assistindo aí, fica tranquilo. Como é que foi o papo do Celso Roth com vocês nessa preleção para o jogo de hoje? Como é que vem o Vasco para esse jogo contra o Santos? O Vasco vem com muita determinação, vontade aí para ganhar os 3 pontos. Estamos jogando em casa, quem tem que mandar é a gente. E vamos aí pra gente poder continuar aí, começar a subir mais ainda. Aí o Wilson, 19 anos, zagueiro hoje do Vasco, João. Boa sorte aí para o Wilson. Vamos então confirmar os times. O Celso Roth já definiu o time do Vasco, com algumas modificações, muitos desfalques. Você vai ver aí aparecer na sua tela do Premier Futebol Clube 6 a escalação vascaína. Silvio Luiz, número 1. 3 zagueiros, Wilson 3, Jorge Luiz 4, Rubem Júnior jogando improvisado ali com o número 5. Wagner Diniz é o ala pela direita 2, Roberto Lopes 7, Amaral 9, Rafael, que está aí há 1 ano e meio parado, né, se recuperando de uma lesão no joelho, com a número 10, o argentino Conca, número 8, Guilherme é o ala pela esquerda 6, e o Leandro Amaral, que depois de praticamente 3 meses recomeça uma partida, é o número 19. Agora o time do Santos, do Vanderlei Luxemburgo.
carioca, né? Vanderlei Luxemburgo, aqui da Vila da Penha, um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro. O Santos, definido pelo Vanderlei, com Fábio Costa, número 1, 3 zagueiros, Adailton 2, Marcelo 6 e Ávalos 5, o Alessandro é o ala pela direita, Rodrigo Souto, número 11, Adriano 8, Rodrigo Tabata 10, Dionísio, número 3, é o ala pela esquerda, jogador de meio campo improvisado. Na frente, Wesley, número 9, e Moraes, número 7, o filho do Aloísio Guerreiro, jogador que fez o gol do título aí do Santos no Campeonato Paulista contra o São Caetano. Vamos ver o trio de arbitragem. Um bom trabalho para o trio que vem de Santa Catarina: Paulo Henrique de Godoy Bezerra, Claudemir Mafezoni e Fernando Lopes. Sérgio Lobo. Você está falando dele, a gente não pode deixar de aproveitar aqui e cumprimentar rapidamente o técnico Vanderlei Luxemburgo, está aqui ao lado do professor Antônio Melo. Vanderlei, é a hora da garotada aí mostrar serviço nessa tua reestruturação de novo desse time do Santos. Nós estamos remontando a equipe, né? E tem uma opção de meninos aí, né? Mas os meninos são bons jogadores, nós podemos passar a responsabilidade que eles têm que resolver todos os problemas do Santos. Eles são coadjuvantes, bons coadjuvantes. E nós temos que começar a somar pontos para o nosso objetivo, que é chegar na Libertadores e até a possibilidade de conquista do título, né? Estava se distanciando do pessoal, nós temos que começar a encostar. Boa sorte, bom jogo, prazer rever você. Igual você, precisa perder mais uns 10 quilos, hein? Aí o técnico Vanderlei Luxemburgo, João Guilherme. Que isso, hein? Aproveita que o Antônio Melo tá aí, preparador físico, né? Tá certo, então. Vamos pro início do jogo. Vasco da Gama e Santos, Campeonato Brasileiro, a bola rola em São Januário, estamos juntos. E o time do Vasco descendo com Wagner Diniz. Já o Rafael descendo lá pela direita. Tem o Leandro Amaral partindo no meio, o Conca tá pedindo também um pouco mais à frente. Ainda o Rafael, ficou muito tempo parado, né? 1 ano e meio praticamente se recuperando aí de algumas lesões no joelho. Mas um jogador que é considerado aqui em São Januário como um jogador de bom potencial, Lédio Carmona. Chegou a ser titular no Campeonato Carioca de 2005. Jogou alguns clássicos, chegou a jogar com a camisa 10 do Vasco. Acabou tendo uma lesão séria no joelho e ficou muito tempo de fora. Um jogador que foi trabalhado, não daria, e veio para as divisões de base do Vasco. Já teve chance no time de cima. É um bom jogador com bastante técnica. Pode somar aí ao meio campo do Vasco. O Santos que vem aí de 2 maus resultados. Empatou em casa com o Grêmio 0-0 e perdeu para o São Paulo por 2-0. O Vasco não vence há 3 partidas, vem de 3 derrotas. Rubem Júnior, Leandro Amaral, o toque na frente para o Guilherme, invadiu bem, conseguiu o cruzamento, o Conca bateu para o gol. O Vasco chegou em velocidade, hein? Vamos ver se essa bola do Guilherme tinha saído. Não saiu não, hein? Ele conseguiu cruzar antes da bola sair. E o argentino Conca, que estava um pouco esquecido, surgiu no início do ano como uma boa contratação do time do Vasco, vai tendo aí novas oportunidades com o Celso Rotti. Partindo para o ataque, o time do Santos. Saiu jogando o Marcelo, a tentativa de tabela, ainda o Moraes, buscou o bom toque, Rodrigo Tabata chega de longe, Wesley, Rodrigo Tabata bateu no canto, Silvio Luiz. Defesa firme e segura do goleiro vascaíno, o Rodrigo Tabata tentou colocar. Olha aí os reservas do Vasco da Gama, vamos confirmar os reservas do time do Vasco, que estão à disposição do Celso Rotti. Ele vai poder contar aí com o goleiro Roberto, o Thiago Maciel, também com o Thiaguinho, o Júnior, o Martin Garcia, o Hernani e o Allan Kardec. São os reservas vascaínos. Dominou no peito ali o Roberto Lopes. Aí estão os reservas do Santos. Jogadores à disposição: Roger, Leonardo, Carlinhos, Vitor Júnior, né, que veio do Sport Recife, Renatinho, revelação da base, o Jonas e o Marcos Aurélio, que veio do Atlético Paranaense, que até pouco tempo foi titular, era titular na campanha aí da Libertadores do time do Santos. Pois é, e a última vez que o Vasco derrotou o Santos no Rio de Janeiro foi na decisão do torneio Rio-São Paulo de 99, que o Vasco venceu o torneio em cima exatamente no Santos, né? O jogo aconteceu aqui no Rio de Janeiro, 3-1. Gols de Mauro Galvão, Juninho e Zezinho. E o Alessandro, que também jogou no Vasco da Gama, né? O Alessandro Cabalhota fez o gol da equipe do Peixe. Tem o Moraes aqui pelo meio, o Wesley vai chegando, Rodrigo Tabata levando vantagem. A marcação é do Wilson. Já encostou para receber lá do lado esquerdo o Dionísio. Ali o garoto Wesley. Rodrigo Tabata.
Recebe de novo o Tabata, fez o passe para o Moraes, mas estava já adiantado, posição de impedimento. Saiu o Wesley, no toque curto para o Adriano. O Moraes está pedindo na área, o Adriano resolveu arriscar e arriscou mal. É tiro de meta para o Vasco da Gama. Por falar no rei, né, Pelé, que inclusive também tem uma ligação com o Vasco, porque no início da sua carreira, em 1956, Pelé jogou um torneio internacional vestindo a camisa do Vasco da Gama no combinado Vasco e Santos, né? Quando ele apareceu realmente para o futebol, inclusive fazendo muitos gols ainda com 16 anos, o Pelé vai jogar, hein? No próximo dia 18 de julho, na Cidade do Cabo, no aniversário de 89 anos do Nelson Mandela. Está confirmado que o Rei Pelé vai participar aí de alguns minutos do jogo, aos 66 anos. Vai ser um acontecimento, hein? É sempre histórico e ainda vai jogar muita bola, hein, João? Se alguma dúvida? Né? Nenhuma dúvida. Se vacilar, ele pode fazer o gol de 1282 da carreira. Ali o toque no meio do time do Vasco. Conca. Wagner Diniz. Vasco não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O Santos não vence há 2 partidas. A última vitória foi contra o Juventude em Caxias do Sul. Partiu bem ali pelo lado direito o Rafael. Olha o cruzamento. Leandro Amaral tentou ajeitar. Voltou para o Leandro Amaral. Girou, chutou. Foi travado. 2 vezes conseguiu tirar ali de trás o Adailton. Insiste o time do Vasco. Partindo pela direita o Wagner Diniz. Chamou para a finta, rolou no meio. Conca tentou a enfiada, sobrou para o Conca. É gol! Gol do Vasco! Que marca com o argentino Conca. Faz a festa, tá feliz da vida a torcida vascaína em todo o Brasil. Ele tentou da primeira, não conseguiu e na segunda acertou um belo chute. Faz o seu primeiro gol com a camisa vascaína. O argentino Conca. Vasco da Gama 1, Santos 0. Édio Carmona. Que o Conca aproveite essa bola mal rebatida pela defesa do Santos, que caiu no seu pé e ele aproveitou muito bem, um belo chute vencendo o Fábio Costa para aproveitar e agora se fazer uma nova história dele com a camisa do Vasco. Pode ser esse gol aí que dê a força que o Conca precisava, o moral que ele precisava para se estabilizar nesse meio campo do Vasco. É um jogador técnico que ainda não havia mostrado muito serviço no Vasco, oscilou demais e esse gol pode ajudá-lo a dar a volta por cima, sem dúvida. E o Santos agora vai ter que correr atrás, porque a situação na tabela é muito ruim. Mais uma derrota vai deixar o time numa situação complicada. E o Vasco nesse momento está dando um grande salto aqui na classificação, né? Está indo para 14 pontos, hein? Assumindo aí a 7ª colocação do campeonato agora, o time do Vasco. Ganhando várias posições com essa vitória. Wagner Diniz tem lateral o time do Vasco. No Premier Futebol Clube, as emoções do Brasileirão 2007. Vasco da Gama 1, gol do Conca. Santos 0. João, esse primeiro gol do Conca no Campeonato Brasileiro traz uma curiosidade. Ele é o único jogador do Vasco, dos que estão em campo, que já marcou nesse brasileiro. Porque o André Dias, que tem 4 gols, já não está mais no Vasco. O Romário está machucado. Moraes, machucado também. Abedi, fora do Vasco. E o Martim Garcia está no banco. Pois é, e o Dionísio levou o cartão amarelo, né? João. Pois não. Depois do gol, Vanderlei Luxemburgo preocupado, conversou com o preparador físico Antônio Melo, seu fiel escudeiro. Estavam preocupados e logo depois o Melo pegou e chamou o Renatinho. Começou a aquecer o Renatinho. O Santos, que você falou, não vence há 2 jogos, também não marca um gol sequer, João. Pois é, perdeu por 2-0 para o São Paulo, empatou com o Grêmio, né? 0-0, os 2 jogos na Vila. Renatinho, hein? Um jogador muito promissor, inclusive muito fisicamente, né? Parecido com o Robinho, fisicamente. Rodrigo Tabata na cobrança da falta. O Santos buscando o empate. Tabata bateu no ângulo. Silvio Luiz. Impressionante. Lá no ângulo, lá na gaveta. Veja só. Quase que essa bola escapuliu. Mas onde foi buscar a bola o Silvio Luiz? Que defesa, hein? Escanteio batido pelo time. Nossa, que furada desagradável ali na defesa do Leandro Amaral. A bola sobrou e o Vasco tem uma falta marcada, mas a furada do Leandro Amaral, vou te falar, hein? Ô, João, agora não só o Renatinho, mas o Marcos Aurélio também começa a se movimentar aqui ao lado do banco de reservas da equipe santista. Já está pensando aí em reforçar o ataque.
O técnico Vanderlei Luxemburgo, o gol do Conca, uma bola muito bem colocada. Vai mudar o ataque aí o Vanderlei, Lédio. João, porque o time se movimenta muito, o ataque, o Wesley, o Moraes, o Tabata se movimentam muito. Agora não chuta, né? O Santos não tem atacante. O torcedor também tem que ter um pouco de paciência. É um time de garoto, é um time mediano, um time em formação. O Vasco tem problemas financeiros, não dá para sair contratando grandes jogadores. Um time aí, um time tentando se reconstruir, se arrumar dentro do Campeonato Brasileiro. Também não adianta vaiar no primeiro momento. É um time que tem que ter paciência para trabalhar, para conseguir um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, como conseguiu ano passado, quando terminou em 6º lugar, um time também mediano, com o Renato Gaúcho no comando. O Vasco está na Sul-Americana, vai jogar contra o Corinthians, né, na Sul-Americana deste ano, na primeira fase brasileira. Bola tocada do lado esquerdo. Aí o chute de longe, a bola tocada para o gol e o chute do Silvio Luiz. Aliás, só uma correção aqui, o Vasco vai jogar contra o Atlético Paranaense, né? O Botafogo vai jogar contra a equipe do Corinthians, Copa Sul-Americana. O Vasco está contratando o Perdigão, né? Já está certo aí, só falta o Internacional mandar a documentação. Perdigão, ex-jogador do Inter, agora no Vasco. Ele está passando por uma bateria de exames médicos, deve assinar até o fim de 2008. Então o Abuda também já está treinando, já passou por essa bateria de exames médicos. Tem que recuperar a forma, que não joga há quase 2 meses. Pois é, o Abuda, revelado pelo Corinthians, estava lá no futebol belga. A bola vai sobrar aqui na frente para o Leandro Amaral, chega na cobertura ali o Ávalos. Agora, posso estar errado, João, agora o Perdigão é um jogador animado, bastante eufórico, tem muita raça. Agora, não é ele que vai dar um pouco de vai dar qualidade de passe e de saída de bola para o time do Vasco, não. É um jogador animado. Animadíssimo, está sempre a 1000 por hora em campo. Mas qualidade de passe, lançamento, saída de bola, serenidade ali no meio, não tem muita não. Parte aqui na linha de fundo, vem o Wesley, vem na jogada individual o Alessandro, tem o Guilherme na marcação. O Wesley encostou, recebeu, olhou para achar a melhor opção de passe. Rodrigo Tabata, Vitor Júnior, Rodrigo Tabata, Wesley, Rodrigo solto, Rodrigo Tabata mandou pro gol, Silvio Luiz largou, mas mandou pela linha de fundo. Ganha escanteio aí o time do Santos, veja a jogada, hein? A bola quicou na frente do Silvio Luiz, ele já estava no chão. Já tinha antecipado a jogada, né? Já tinha caído o Silvio Luiz. Vitor Júnior. Bateu muito mal, hein? Uma cobrança que a gente pode classificar como desagradável para o torcedor do Santos. E depois ali a solada do jogador santista. Posse de bola para o time do Vasco. Vamos aí para 45 minutos. Vai terminar já já o primeiro tempo. No intervalo você vai ter os melhores momentos. Inclusive o árbitro terminou antes dos 45 minutos o jogo aqui em São Januário, hein? Termina o primeiro tempo, Vasco 1, Conca, Santos 0. Sérgio Lobo, Bruno Cortes. Vamos ver aqui o Rafael de volta ao time depois de muito tempo. O Rafael tá se sentindo bem? Dá para jogar os 2 tempos? Dá sim. Acho que aqui é força de vontade, né? Acima de tudo. Acho que o time tá bem, agora vai manter isso aí pra gente conseguir. O jogo tá bom pro Vasco? Tá bom dentro de casa, a torcida dando apoio. Vamos procurar melhorar esse último passe aí pra gente fazer o segundo gol. É o Rafael, Sérgio Lobo. Eu ouvi o goleiro Fábio Costa, ele que é o porta-voz do técnico Vanderlei Luxemburgo, da equipe. Fábio, time no primeiro tempo. O jogo tá porcaria, né? Os 2 times estão jogando mal. O Vasco tá salvando porque fez o gol. Eu percebi que você, como porta-voz do Vanderlei, teve que dar muitas instruções aí pra equipe, né? É um time que tá se remontando, né, cara? Mas o jogo tecnicamente não tá bom pra gente nem pro Vasco. As 2 equipes estão errando muito passe. O Vasco tá se salvando mais porque fez o gol. A gente também teve 1 ou 2 oportunidades, na pena que a bola não entrou. Bruno Cortes. Vou vir aqui o Leandro Amaral. Fora de fora da área. Tá certo. Leandro, o jogo tá bom pro Vasco? Tá bom. O time tá jogando bem, jogando com vontade, com determinação, da maneira que a torcida gosta. É só acertar alguns detalhes aqui, principalmente na marcação aqui no meio campo, para que a gente possa ter mais a posse de bola e sair mais rápido pro contra-ataque. Tá se sentindo sozinho lá no ataque ou o pessoal tá te ajudando lá na frente? Fica um pouco só, né? É meio difícil ali. A gente, eu acho que tem que fazer um pouco mais de ligação meio campo e ataque, né? Para facilitar um pouco mais. A gente está só lançando a bola do zagueiro para o ataque, isso fica difícil. Os zagueiros deles são altos. A gente tem que vir com a bola de trás trabalhando. Sérgio Lobo. No Premier Futebol Clube, a maior cobertura da televisão brasileira, todos os lances,
Todas as emoções do Brasileirão 2007, o mais equilibrado, mais emocionante campeonato de futebol do mundo. Pontos corridos, cada jogo é uma decisão. E a saída do Santos. Começando o segundo tempo. Santos vem aí com um novo ataque, hein? Com Jonas e Marcos Aurélio nos lugares de Wesley e também Moraes. Lédio Carmona. É uma tentativa do Vanderlei. O Vanderlei tá aí para tentar mesmo, para experimentar. Se bem que Marco Aurélio e Jonas é uma dupla de ataque que já jogou junto vários jogos do Santos na temporada e não funcionou muito, né? Aí o Jonas. Marcos Aurélio. No Atlético Paranaense fez grandes partidas, hein? Dionísio. Tocando aqui pela ponta esquerda do time do Santos. E o lateral já cobrado. Dionísio de novo. Tem a marcação do Wagner Diniz. Marcos Aurélio encostou. Vai para dentro. Conseguiu o cruzamento. Jonas deixou passar. Silvio Luiz firme fez a defesa. Dionísio de novo pelo lado esquerdo. Vitor Júnior para o Dionísio. Colocou na frente. Chegou o Wagner Diniz bem na cobertura. E é só tiro de meta ali para o goleiro Silvio Luiz. E olha, a última vez que o Vasco derrotou em São Januário o Santos também foi há mais de 8 anos, hein? Desde o dia 6 de fevereiro de 99, quando venceu por 3-2 pelo torneio Rio-São Paulo. Rafael é outro jogador que está reaparecendo e bem, né? Depois de muito tempo parado. Não é fácil não, ficar 1 ano e meio sem jogar e entrar numa... Olha só que coisa feia, hein? Jorge Luiz adora um chutão. Mas é inacreditável, né? Um jogador de futebol profissional de uma equipe do porte do Vasco da Gama, a bola limpa, sozinho, fazer aquilo ali. O torcedor vai à loucura, né? O torcedor vai à loucura. Agora o torcedor já conhece o Jorge Luiz também, não é já surpresa para ninguém. É um velho conhecido, né? Rodrigo Souto. Rodrigo Tabata. Bom passe aqui na esquerda. Boa descida do Rodrigo Souto. Ganhou espaço, mandou para dentro do gol. Olha o Jorge Luiz e tome chutão. Ele tira dali. Agora um chutão providencial, né? Bola perigosa dentro da área. O Campeonato Brasileiro registra aí um jejum de vitórias do Vasco sobre o Santos no Rio. 9 anos. Desde 1998, quando venceu por 3-1 em São Januário. Gols de Ramon, Juninho e Felipe, marcando Messias para o Santos, que o Vasco não vence o Santos em campeonatos brasileiros no Rio de Janeiro. Já conseguiu grandes vitórias na Vila Belmiro, mas no Rio não vence há 9 anos. Nós temos aí 14 minutos do segundo tempo, o Santos não deu nenhum chute a gol e o Vasco também não chega. O Vasco perdeu o contra-ataque, agora está chegando agora com o Guilherme. Guilherme, que é sempre uma boa opção. Leandro Amaral na área, sobrou para o Guilherme. Quando tocou, a bola já tinha saído, hein? Inclusive o Bandeira levantou aqui do outro lado, indicando, né, o Fernando Lopes, que a bola já tinha saído quando o Guilherme fez o cruzamento. Acertou o Bandeira. Agora o Guilherme é a melhor jogador, é a melhor jogada de ataque do Vasco. É o desafogo. É o contra-ataque rápido puxado com ele. Quando encaixa, dá certo. Agora, normalmente o Vasco tem poucos jogadores na frente para aproveitar. A jogada do Guilherme já chega cansado. O Leandro Amaral está sozinho. O Conca não encosta como deveria. Rafael também já cansou. Pode, de repente, sair para dar lugar ao Hernani. Pode impor um pouco mais de velocidade ao time, entrar fresquinho. E o Santos continua com o seu problema, né? Tem maior domínio de bola, pressiona, agora não chuta, né? O Santos não cria boas jogadas. O Jonas entrou meio fora do jogo, o Marco Aurélio procura mais a bola, tenta se movimentar um pouco mais, mas esse problema ofensivo do Santos é crônico, né? E a tabela de classificação mostra isso, 7 gols em 8 jogos, e o problema continua aqui em São Januário. Pois é, a campanha do Santos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Campanha do Vasco vai conseguindo aí a sua 4ª vitória, 2 empates e 3 derrotas, e o também não foi bem pelo time do Santos, o Vitor Júnior. Wagner Diniz. Rafael tentou o toquinho para driblar o Rodrigo Souto, irritando o torcedor do Vasco aqui em São Januário. Uma profusão de passes errados, ninguém acerta mais de 3 passes seguidos com correção, né? Vamos tentar ver se agora vamos acertar aí em campo. Ó. 1. Conca. Vai conduzindo o Conca.
Chegou, bateu pro gol, belo chute, espalmou o goleiro Fábio Costa. Mais uma vez apareceu bem o argentino. O João, e logo depois daquele lance errado, aquele erro do Rafael, quem também se irritou foi o Celso Roth, que agora chamou o Hernani para conversar. Pois é, o Lédio Carmona em grande fase, né? Está aqui antecipando as possibilidades, né? E o Hernani vem aí no time do Vasco, hein, Lédio? Pelo que há no banco de reserva do Vasco, não é tão difícil adivinhar, né, João? Agora é uma opção. O Hernani tem boa técnica, vivia um bom momento, começava a se encontrar no time do Vasco, ter mais oportunidades. Quando se machucou, veio do Bahia. É uma opção, vai dar pelo menos mais velocidade. Olha o argentino aí, o Conca, hein? Tá jogando bem, tem qualidade. Rafael. Passou errado o Rafael. Cansou o Rafael. Muito bem, aí a alteração no time vascaíno. É aquela mesmo, Rafael número 10 saindo para a entrada do Hernani número 17. E o torcedor do Vasco marcou aí o Rafael. Não gostou da atuação dele não, Lédio Carmona. Fez um bom primeiro tempo, correu bastante, se movimentou. Ele tem boa técnica, sabe jogar, tem visão de jogo. Agora cansou no segundo tempo. Talvez o Celso Roth já pudesse ter tirado no intervalo. Já estava dando mostras de fadiga, de esgotamento no fim do primeiro tempo. O Celso resolveu insistir com ele um pouco, ele não conseguiu acompanhar o time, mas ele tem potencial. Agora o Hernani vai, a princípio, deve melhorar o time do Vasco, o ritmo ali no meio vai impor mais velocidade, com certeza. Pressão do Santos, hein? Vitor Júnior. Bom, o drible ganhou de 2, invadiu a área, a zaga do Vasco se fecha e o Amaral manda para a linha de fundo. O Santos em cima, hein? Pressionando, buscando o empate aqui em São Januário. Só falta chutar em gol, né? E aí a torcida vascaína preocupada aqui na colina histórica, como é chamado São Januário. Marcos Aurélio recebeu, pode bater pro gol. Que finta, que chute, Silvio Luiz. Foi lá embaixo buscar. O Marcos Aurélio joga muito, né? João. E a bola ia entrar ali no cantinho, Silvio Luiz, uma defesa importante. Diga. E sobre essa questão de finalização, foi o que mais o Vanderlei treinou ontem na Gávea. Finalização com os atacantes. Perfeito. Marcos Aurélio, bola dentro da área. Afastou ali o Amaral. Rodrigo Tabata, Conca, recuperou para o time vascaíno. Trombou o Hernani, mas o Santos fica de novo com a bola. E o Vasco perdeu a chance de puxar um bom contra-ataque. Pois é, e o Santos descendo. O Alessandro vem pelo meio com espaço. Chegou o Júnior. Rodrigo Tabata conduziu, levou, bateu pro gol. E a bola saiu passando muito perto da trave. E o Jonas também, um centroavante que começou bem no Guarani, veio pro Santos, muita expectativa, teve uma lesão séria, agora também ele não se encontrou, né? Um centroavante que ele não evoluiu, ele parou onde ele ficou, onde ele nasceu, ele foi criado, agora não mostrou nenhuma evolução. O centroavante decepciona muito com a camisa do Santos. Não deu muita sorte realmente, porque quando chegou no Santos, né, até fez boas partidas, mas teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e ficou 8 meses parado, né? Leandro Amaral inverteu muito bem, achou o Guilherme. No meio da área o Hernani. Guilherme vai para cima. Tentou o drible, perdeu tempo, tem o argentino Conca, bateu pro gol, é gol. Gol do Vasco! Conca, o argentino de novo. Faz a festa da nação vascaína em todo o Brasil. Conca decidindo o jogo, recebendo na entrada da área e batendo no meio do gol. E o Fábio Costa aceitou, hein? A bola tocou ali na defesa, mas a bola veio no meio do gol. Vasco da Gama 2 gols do Conca, para delírio da torcida vascaína. Santos 0. Lédio Carmona. A invertida de bola do Leandro Amaral pro Guilherme. Guilherme fez a jogada, agora a defesa do Santos não marcou, né? A bola sobrou pro Conca sozinho, ele ainda teve tempo de ajeitar a bola, olhou pro Fábio Costa, deu o chute forte, bateu bem na bola, realmente o Fábio Costa aceitou. Segundo gol do Conca, o Conca tendo uma tarde de sorte e também de competência, fez 2 gols. Olha aí o cruzamento. Rodrigo Tabata de primeira, acabou pegando sem a força que ele queria na bola. E aí o estádio de São Januário, né? O estádio bonito do Vasco da Gama, lá atrás o Parque Aquático.
Estádio de 1927, mas muito bem conservado, né? O estádio de São Januário, que tem muita história no futebol brasileiro. Lédio, pelo elenco que o Vasco tem, mesmo o Conca não sendo um jogador excepcional, mas sendo um bom jogador, pela qualidade técnica que ele tem que ter jogar. Espaço no time, né? Tem espaço no time. Tem, como teve durante todo o campeonato estadual. Depois ele foi para o banco de reservas, até deu uma sumida, ficou até um tempo fora do banco de reservas. É um jogador com boa técnica, ele tem que aparecer mais para o jogo, como ele está fazendo hoje. Teve 2 chances, se apresentou, bateu bem em gol, não se intimidou na hora da conclusão. Ele não faz, na minha opinião, uma atuação excepcional, mas perto do que ele já jogou pelo Vasco, ele faz uma atuação muito boa, talvez a melhor com a camisa do clube. Rodrigo Tabata. Passe não foi bom ali para o Vitor Júnior e o Vanderlei fica desesperado, hein, com mais um erro de passe aí do Tabata. Aí o torcedor vascaíno que vai comemorando, né? O Vasco vai encerrando aqui a série de 3 derrotas seguidas no campeonato. Temos aí 28 minutos do segundo tempo. E o público de 2.379 torcedores. Bola dentro da área, Silvio Luiz catando firme. E o Santos está indo para a sua 3ª partida sem vitória no campeonato, hein? Bola cruzada dentro da área, subiu ali o Leandro Amaral. O Santos vai se aproximando da zona de rebaixamento. Bola do Wagner Diniz, tem jogador do Santos caído na área. É o Adailton, o chute do Júnior, Fábio Costa espalmou. E o zagueiro que estava caído tentou cortar, não conseguiu, Fábio Júnior. Fábio Costa saiu do gol. E depois o Wagner Diniz cruzou em cima do Fábio Costa, o Adailton está sangrando. Rodrigo Tabata errou o passe mais uma vez. O Vasco sai para o jogo. Roberto Lopes. Bom o passe do Hernani. É para o Roberto Lopes. O Leandro Amaral está sozinho. Agitando os braços. Pedindo no meio da área. Ih, que desagradável, hein? Mas o Leandro Amaral estava sozinho pedindo a bola. O Roberto Lopes olhou e aí ele fez isso aí. Ele não sabe cruzar. Ele não tem qualidade para esse tipo de jogada. É um jogador de desarme, apenas isso. Se empolgou e errou o contra-ataque. A empolgação é um problema sério, não é? Pois não. O árbitro agora olhou ali exatamente a bandagem, né, que foi feita, a proteção na cabeça do Adailton, e o Santos já está novamente com 11 jogadores. João. Informações do Sérgio Lobo acompanhando o Santos, Bruno Cortes acompanhando o Vasco da Gama. Todos os jogos do Brasileirão 2007 você acompanha aqui no Premier Futebol Clube. Marcos Aurélio, bom jogador, parte para cima. Ao lado dele o Rodrigo Tabata. Tenta levar sozinho, tocou para o Vitor Júnior. Foi driblado, Vitor Júnior invadiu. E é falta ali do Rubem Júnior, né? Uma entrada perigosa. Ele não poderia ter dado vantagem nesse lance, não. Ele deu posse de bola para o time do Vasco. O Vitor Júnior estava impedido, né? Estava impedido o Vitor Júnior aqui na esquerda. Ô, João. Pois não. O Celso Roth não concorda com as vaias para o Roberto Lopes, não. Disse agora o seguinte: sabe por que ele é vaiado? Porque ele defende muito bem e se expõe no ataque. Não merece essas vaias. É, a opinião do Celso Roth, treinador do Vasco da Gama, né? O Vasco, nesse momento, 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Eu não acho que ele defenda tão bem assim. Não acho que ele se ele não sabe atacar, então ele não tem que atacar. Então ele faz só o feijão com arroz, que tá bom. Não, agora, tá bom não, né? Já que ele tá jogando, é o suficiente para ele. Agora, atacar sem saber. Agora, um jogador de futebol profissional, né, de uma equipe de ponta do futebol brasileiro, tem que saber bater na bola, né? Ou não? O Santos tem 2 jogos na Vila Belmiro, que não tem sido muito bom para ele, né? Sábado contra o Cruzeiro e no outro sábado, dia 14, contra o Botafogo. 2 clássicos já marcaram época no futebol brasileiro. 2 grandes jogos e jogos difíceis, hein, para o Santos. E olha aí o Vasco. Hernani, Wagner Diniz livre, sozinho. Vai entrar na cara do goleiro. O Vasco vai fazer mais um. Wagner Diniz é gol. Gol! Vasco marca com Wagner Diniz. É goleada vascaína em São Januário. Faz a festa o torcedor Cruz Maltino. Que contra-ataque rápido.
Que passe do Hernani. O Santos foi todo e aí o Wagner Diniz entrou sozinho e definiu o lance. Aos 36 minutos do segundo tempo. Vasco da Gama 3, Santos 0. Lédio Carmona. Contra-ataque muito bem puxado. O Santos iria deixar esses espaços. Foi todo realmente. De qualquer maneira, sem nenhum padrão ofensivo. E deixou toda a retaguarda aberta para o Vasco. O Hernani entrou para isso, para puxar o contra-ataque. Para ser esse jogador que imporia velocidade e fez certinho. Wagner Diniz se apresentou, não ficou tímido atrás, bateu firme, fez o gol. Santos, Vasco 3-0, jogo resolvido para o Vasco, terceira vitória do Vasco dentro de São Januário nesse Campeonato Brasileiro em 3 jogos. E o pique, né, que o Wagner Diniz deu aos 36 do segundo tempo, ele saiu da área dele de defesa e foi até a entrada da área do Santos numa velocidade incrível, hein? Voando o lateral direito vascaíno. Ali o Jorge Luiz. Time do Vasco, relembrando aqui, hein? Está saindo da 13ª para a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Está ganhando muitas posições aí com essa vitória aqui contra o Santos. O Santos fica ali com 8 pontos e fica cada vez mais perto da zona de rebaixamento. Tem a companhia do Internacional e o Flamengo, que está empatando com o Atlético Mineiro no Mineirão 0-0, está lá dentro da zona de rebaixamento, né? São gigantes do futebol brasileiro que estão começando mal aí o Campeonato de Futebol do Brasil 2007. Sem jogar, João, o Inter está ganhando a posição do Santos. O Santos está perdendo uma posição exatamente pelo saldo de gols, porque o Santos agora passou a ter menos 7 de saldo. Pois é, fica colado na zona de rebaixamento. Rodrigo Tabata. Santos levando aí muitos gols no Campeonato Brasileiro, né? Marcos Aurélio. Rolou para o Rodrigo Tabata, vai sair o gol. Foi travado. Tirou ali o Roberto Lopes. Que o Celso Roth admira o futebol dele. Mas ele agora realmente foi bem na cobertura. Olha o chute para o gol do Jonas. Silvio Luiz largou e voltou a defender. Silvio Luiz é um goleiro que está passando segurança para o torcedor vascaíno, Lédio Carmona. Está na média dos goleiros aí. Não acho que seja nenhum goleiro espetacular, mas ele é seguro, é firme, é experiente. Acho que compõe bem a defesa do Vasco. Passa até um pouco de experiência, que a defesa, que é nova ainda, pode precisar em alguns jogos. Acho que está bem servido o Vasco de goleiro. Aí a falta no Leandro Amaral. O torcedor do Santos que se acostumou nos últimos anos a ver o time ser campeão, né? A disputar títulos. Tá vendo aí um início de campeonato brasileiro com o time pertinho da zona de rebaixamento. Sem o Zé Roberto, sem o Kleber Santana, sem o Kleber, que está na Copa América. Bola com o Hernani. Júnior conduziu pelo time do Vasco. Tocou para o Hernani, que bolão na cara do gol. O Hernani vai fazer, chutou, é gol. Gol! Do Vasco da Gama em São Januário. Hernani recebeu um passe lindo do Júnior, ficou na cara do Fábio Costa e empurrou para a rede. Veja de novo que bola, hein? Que passe. Hernani, Vasco 4, Santos 0. Lédio Carmona. Passe perfeito do Júnior também, que aproveitou o cenário do jogo, entrou com moral, entrou com personalidade, achou o Hernani entrando sozinho ali, o passe perfeito. O Hernani também entrou bem no segundo tempo, deu chute, bateu forte, venceu o Fábio Costa. O Vasco constrói um saldo de gols importante, já são 6 gols positivos. Aí uma vitória tranquila, é a terceira vitória do Vasco dentro do São Januário em 3 jogos nesse campeonato, que faz muita diferença. Ganhar pontos dentro de casa é fundamental. É uma vitória aí para o torcedor vascaíno ficar animado. Depois de 3 derrotas, Vasco 4, Santos 0. E o torcedor santista extremamente preocupado, hein? João, no Vasco saiu o Roberto Lopes, 7, entrou 14, Thiaguinho. Boa jogada do Hernani, hein? Vai levando, driblou bem, protegeu, tocou na frente, Leandro Amaral. Impedimento, já subiu a bandeira. Confirme, por favor, a alteração, Bruno. Roberto Lopes, número 7, saiu para a entrada do Thiaguinho, 14. Perfeito. Tá aí o Thiaguinho, jogador que veio do Boa Vista, né? Time que jogou a primeira divisão do Campeonato Carioca esse ano. Lédio Carmona, o Vasco definiu o jogo no segundo tempo nos espaços deixados pelo Santos, indo para cima no contra-ataque.
Sem dúvida, João. O Santos foi para cima e não conseguiu construir nada, né? Teve apenas domínio de bola. O Santos não deu nenhum chute concreto a gol, de dentro da área. Deu um chute do Marcos Aurélio de fora da área, uma jogada individual do Marcos Aurélio, mais nada. E o Santos foi se desesperando, o Vasco foi aproveitando esses espaços. O Celso Roth mexeu bem, pôs o Hernani no jogo. O Hernani cresceu com o time, deu movimentação, deu velocidade. O Conca apareceu bem, chamou a responsabilidade para ele também, não se omitiu na hora das conclusões. E o time do Vasco foi marcando, os espaços foram crescendo e o Vasco foi fazendo gol. 4-0, um resultado importantíssimo realmente. Rodrigo Tabata. João. Batendo pro gol. Hoje não, Sérgio Lobo. Vamos a 48 minutos, 3 de acréscimo. Vai acabar o jogo, hein? O Vasco se recupera no Campeonato Brasileiro. 4-0. Sexto colocado. Vai se aproximando da Libertadores da América, da zona de classificação. O time do Santos pertinho ali da zona de rebaixamento, a uma posição da zona de rebaixamento. O time do Santos com 8 pontos. Árbitro Paulo Henrique Godoy vai terminar o jogo. A torcida do Vasco grita olé. O Conca ganhou moral depois desse jogo e termina a partida em São Januário. Vasco da Gama 4, Santos 0. Os repórteres do Premier Futebol Clube, Bruno Cortes e Sérgio Lobo. Ao lado aqui do Wagner Diniz, fez um dos gols da vitória hoje. Wagner, é um time para aumentar, é uma goleada para aumentar a autoestima desse time do Vasco, depois de tantas derrotas? Lógico que sim, né? Era isso que nós queríamos depois do jogo contra o Cruzeiro, né? Felizmente conseguimos executar o que o professor pediu e com certeza subir na tabela aí que é mais importante. Tá aí o Wagner Diniz, Sérgio Lobo. Rodrigo Soto, não era desse jeito que você queria voltar a São Januário, né? Verdade, um resultado desse. Ainda mais um placar elástico como foi, né? Na situação que a gente se encontra, eu acho que a gente teria que fazer muito mais do que a gente fez hoje aqui. Tá ruim por quê pra você? O time também não tá fazendo gol, né, nesses 3 últimos jogos? Infelizmente não está conseguindo fazer, mas não que isso seja culpa só dos atacantes, né? Eu acho que a gente tem que acertar, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar. Como o Vanderlei sempre fala pra gente, quando a coisa está ruim a gente tem que trabalhar muito mais. Então acho que a gente vai ter que fazer isso, tem que voltar para casa agora, colocar a cabeça no travesseiro, pensar aí o que a gente fez de errado hoje e trabalhar mais pra gente sair dessa situação. Bruno Cortes. Olha, o Conca saiu disparado aqui, apesar dos 2 gols, não quis falar com a imprensa, o Conca pediu para falar depois, vamos ver se depois na entrevista coletiva, provavelmente o Conca vai conversar com a gente. Estou aqui com o Rubens Júnior, saindo agora aqui do campo. Rubens, até que ponto para você foi tranquilo jogar ali na zaga, você que está acostumado mais a jogar como lateral esquerdo? Foi uma posição nova para mim, né? É uma posição que eu nunca joguei, mas que eu tenho característica de jogar pelo lado esquerdo e o professor optou porque eu saio pro jogo, posso dar alternativa de saída de jogo. Eu procurei adaptar da melhor forma possível, mais rápido e graças a Deus deu sorte, a gente não tomou gol, a equipe ganhou e vamos ver agora com a sequência do campeonato se ele vai manter isso aí ou não. Depois daquelas 3 derrotas seguidas, o que mudou no time do Vasco pro jogo de hoje? Eu acho que não mudou muita coisa, porque contra o Cruzeiro a gente fez uma excelente partida. Quem vê o resultado 3-1 pensa que foi que a gente não jogou muito bem, mas a gente foi expulso, teve um jogador no início e jogamos com a menos, a equipe suportou bem, podia até ter ganho o jogo, mas a gente vê o resultado, parece que foi coisa difícil, mas hoje sim a gente com certeza mostrou que a equipe é boa e está no campeonato, não é por acaso não, a gente vai brigar por alguma coisa. Obrigado ao Rubens Júnior, lateral e zagueiro agora dessa equipe do Vasco também. Vasco e Santos, clássico que sugere equilíbrio, mas Dario Conca, argentino, chuta para as redes essa rivalidade. De pé esquerdo, no alto, colocadinha. A canhota volta a funcionar no segundo tempo, dessa vez graças à ajuda de Fábio Costa. 2 gols de Conca, os 2 primeiros com a camisa do Vasco em jogos oficiais. Ignorar as inúmeras tentativas do Santos durante o jogo seria incorreto. O time tentou. Rodrigo Tabata, então, fez um duelo à parte com Silvio Luiz. Hernani entrou e deu passe para Wagner Diniz, que chutou cruzado, certinho, 3-0. E Hernani, que serviu, foi servido por Júnior, mais um que entrou no segundo tempo. E goleada, 4-0. 3 pontinhos, apenas 3 pontinhos e quanta diferença. O Vasco sai da 13ª para a 5ª colocação no campeonato.
E o Santos, em 16º, está a uma posição da zona de rebaixamento. 5 derrotas, né? É meio complicado. Então deve estar faltando alguma coisa. Então essa é uma coisa que nós estamos buscando, mas sem crise, né? Quando um time grande está desequilibrado e consegue se equilibrar, ele é candidato a qualquer título, né? E o Vasco é isso.